Olá pessoal, então estamos aqui para mais uma aula e, bom, como a gente deixou no final da última aula, eu tinha deixado um exercício para vocês fazerem, bom, espero que tenham tentado e tenham resolvido esse problema. Então vamos começar fazendo esse problema sobre momento angular. Então, nesse problema, como está nesse enunciado, e bom, está naquela nossa lista que eu mandei para vocês, o enunciado fala que tem um estudante sentado num banco que pode girar livremente em torno do eixo vertical. O estudante, inicialmente, ele está em repouso, segura uma roda de bicicleta que tem momento de inércia 1 kg/metro quadrado. Então, deixa eu já ir anotando os dados, né? Então, o I da roda é 1 kg/metro quadrado. E, bom, isso é o momento de inércia com relação ao eixo central. A roda, inicialmente, ela tem uma velocidade angular ômega-i de 4 RPS, são rotações por segundo. Ômega é 4 RPS. E ela gira no sentido anti-horário, conforme a figura. Aqui eu não vou, digamos, essa unidade não é a unidade que a gente está acostumado, a gente em geral usa radiano por segundo, mas digamos, a gente pode manter essa unidade e aí a resposta também vai estar nessa unidade. Agora, no enunciado continua falando que o estudante inverte a roda e como resultado dele inverter a roda, ele e o banco giram em torno de um eixo desse último, considerando que o momento de inércia do sistema estudante-banco-roda em torno do eixo do banco é 6 kg/metro quadrado, desculpa. Bom, aqui é o ômega inicial. Ele quer saber qual é a velocidade angular que esse sistema vai adquirir e em qual sentido que ele vai girar. Então, ele quer saber o ômega, como está aqui nessa figura, né? O ômega que todo o sistema vai estar girando depois dele fazer essa inversão. Então, essa inversão da roda, ela ocorre, digamos, é o estudante que está segurando a roda e ele inverte a roda. Se a gente considerar como está aqui no enunciado, né, o sistema todo, que tem lá aqueles 6 kg/metro quadrado de momento de inércia, é o sistema do estudante, roda mais banco. Então, esse movimento que ele fez, o estudante, é um movimento interno ao sistema, né? E como é um movimento interno ao sistema, ele não pode mudar o momento total desse sistema, né? Então, eu vou ter que ter que o momento de inércia total do sistema estudante, roda, banco, tem que ser igual ao momento de ao momento angular, né? O momento angular inicial do sistema tem que ser igual ao momento angular final, né? Então, o L inicial, e esse L, eu não vou colocar aqui explícito, mas digamos, todo esse movimento eu estou considerando em torno desse eixo de rotação aqui na vertical, em torno do sistema banco, estudante e roda, né? Vai ter que ser igual ao L final.
Agora, no início, como está aqui na figura, você só tem a roda girando no sentido positivo desse eixo Z, o eixo vertical. O resto está tudo parado. Então, na situação inicial, você só tem o que eles chamam ali de LI. E na situação final, o que está acontecendo? Você tem agora a roda, ela está girando no sentido negativo, com o mesmo módulo, mas agora está no sentido negativo. E você tem também o sistema como um todo, com o momento angular L, que ele chamou de L, no sentido positivo. Então, o total que a gente vai ter vai ser a soma desses dois momentos angulares. Então, o final vai ser o L de todo o sistema, mais o LI agora no sentido negativo. Então, passando esse LI para o outro lado, eu vou ter 2LI igual ao L do sistema. E daqui eu tenho que, digamos, tudo isso aqui são os momentos angulares na direção Z. E a gente viu na última aula que o momento angular na direção Z é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Então a gente vai ter duas vezes, então o LI, como está aqui na figura, ele corresponde ao momento de inércia da roda vezes o ômega I da roda. E o L, ele corresponde, o L é o momento angular de todo o sistema, e esse momento angular de todo o sistema é igual ao momento de inércia de todo o sistema vezes a velocidade angular de todo o sistema. Então, o I do sistema, ele está somando dessa maneira, e o ômega, que é o que ele quer calcular, que ele quer que a gente determine. Então, daqui eu tenho que o ômega, só passar esse I do sistema para o outro lado, isso aqui vai dar o quê? Vai dar duas vezes o I da roda sobre o I do sistema, multiplicado pelo ômega, a velocidade inicial. E daqui, então, a gente vai ter que duas vezes o I da roda, que é 1, sobre o sistema, o I do sistema, que é 6, vezes a velocidade angular inicial, que é 4. Aqui vai simplificar, então a gente vai ter que o ômega vai dar 4/3. E como a nossa unidade de velocidade, a gente está usando rotações por segundo no início, na velocidade inicial, a velocidade final também tem que estar na mesma unidade. Então esse é o resultado que a gente pega. Ok? Então esse era o problema que eu tinha pedido para vocês fazerem na última aula. Bom, vamos agora falar sobre a questão de equilíbrio, mais especificamente sobre as chamadas condições de equilíbrio. Então, digamos, possivelmente muitos de vocês vão ter que talvez fazer algum projeto de algum tipo de equipamento, alguma coisa, um prédio, uma ponte, e muitas vezes você quer que essa quantidade não se mova. Você não vai querer uma pessoa que constrói, que faz um projeto
um prédio, você não quer que esse prédio se movimente para um lado ou para o outro, rode. As pessoas que vão morar nesse prédio não vão gostar muito disso, né? Da mesma maneira, numa ponte, ou tem lá um circuito elétrico, ele não quer que aquilo mova, né? Então, muitas vezes a gente não quer, a gente vai querer construir alguma coisa e quer que essa coisa fique parada. Então, quais são as condições que a gente vai ter que ter para garantir que um objeto fique parado? Se ele inicialmente está parado, ele continue parado. Isso que a gente vai querer entender, digamos, estudar agora, né? Analisar essa questão. Então, de maneira geral, quer dizer, quando você está com esses objetos parados, significa que a velocidade linear do centro de massa é zero e a velocidade angular do sistema também é zero, com relação a algum eixo. Isso implica que eu tenho o momento total do sistema sendo zero, ou de maneira mais geral constante, e o momento angular sendo zero ou constante. Então, na realidade, a gente aqui eu vou estabelecer primeiro uma condição de equilíbrio mais geral, e depois vou considerar o caso realmente da situação para impor que um objeto fique parado, né? Então, por definição, a gente vai falar que um corpo ou objeto está em equilíbrio se ele satisfaz essas duas condições. O momento linear total do corpo é constante e o momento angular total do corpo também é constante. Aqui, bom, essas constantes não precisam ser iguais, né? Note que aqui são condições em cima de vetores, né? Então, alguns exemplos assim, bem simples, né? Um livro numa mesa, parado lá na mesa, ele tem essas duas quantidades constantes. Um ventilador com uma rotação constante, a lâmina lá as hélices do ventilador estão girando com uma rotação constante. Uma roda de uma bicicleta movendo numa linha reta com a velocidade linear constante. Então, todos esses exemplos, eles satisfazem essas duas condições. Agora, tem uma diferença importante, né, quando eu comparo esses três exemplos, é que, claramente, a situação B e C, esses objetos aqui estão se movimentando, né? Eles satisfazem essas condições. Quer dizer, todos os três satisfazem a condição de equilíbrio, mas esses dois, o ventilador e a roda de bicicleta, estão se movimentando, né? Então, para você ter uma condição de equilíbrio, você não tem que ter o objeto necessariamente parado. Quer dizer, desses três exemplos, só o primeiro exemplo do livro sobre a mesa é que realmente você tem um objeto totalmente parado, né? Então, a gente fala que, bom, nessas três situações a gente tem exemplos de equilíbrio e a primeira situação do livro sobre a mesa, isso aqui é o que a gente chama do equilíbrio estático, quando eu tenho, na realidade, não só que o P e o L são constantes, mas eles são zero, né? E o livro está parado, com P igual a zero e L igual a zero, né? Então, a gente tem que
Então, B e C, eles se movem, né? E só a situação A que eu tenho um objeto parado. E isso aqui, como eu falei, é o que a gente chama de equilíbrio estático. Ok? Mas, digamos, de maneira geral, a gente vai ter que satisfazer essas duas condições. E, bom, como que a gente satisfaz essas duas condições? Né? Bom, para a gente ter P constante e L constante, a gente vai ter satisfazer as chamadas condições de equilíbrio, né, que são as seguintes. Condições de equilíbrio. Bom, primeiro, a gente tinha visto que, quer dizer, lá na Física 1, vocês viram que um sistema de partículas, ele satisfaz essa equação aqui, a soma das forças externas que atuam em todas as partículas do sistema é a derivada do P com relação ao tempo. Então, para que a gente tenha o P sendo constante, isso vai implicar que a soma das forças externas tem que ser zero. Então, essa é a primeira condição de equilíbrio, né? Agora, para a gente ter a segunda condição de equilíbrio, a gente usa a equação que a gente viu agora recentemente, que a soma dos torques externos que atuam num determinado sistema ele é igual à derivada do L com relação ao tempo. Portanto, para a gente ter o momento angular sendo constante, colocando aqui nessa equação, a derivada de uma constante é zero, então implica que a gente tem que ter que a soma dos torques externos tem que ser zero. Ok? Então, essa aqui que são as duas condições de equilíbrio. Você tem que satisfazer essas duas condições para que o objeto esteja em equilíbrio. Ele pode estar se movendo ou não, né? Mas, digamos, você tem que satisfazer essas duas condições. E, além disso, se você quer não só equilíbrio, mas, em particular, equilíbrio estático, desculpa, você vai ter que ter
que o objeto tem que estar inicialmente parado, né? O P e o L tem que ser inicialmente zero, né? E aí essas condições implicam que ele vai continuar sempre zero, os dois. Agora, note o seguinte, uma coisa que é bastante importante. A gente viu nessas últimas aulas que quando a gente quer calcular tanto o torque quanto o L para um sistema, a gente calcula isso com relação a um determinado ponto, né, que em geral eu chamo lá do ponto O, né, a origem lá do sistema de coordenada. Agora, é claro que se eu tenho um objeto que está em equilíbrio, se eu for para um outro referencial inercial, esse objeto também tem que estar em equilíbrio, né? Se eu mudo o meu ponto a partir do qual eu estou calculando essa soma dos torques e essa soma dos L's, vejo que com relação a esse ponto o sistema está em equilíbrio. Se eu vou para outro ponto, esse sistema tem que também estar em equilíbrio. Ele não pode estar com relação a um ponto em equilíbrio, com relação a outro ponto não está em equilíbrio. Então, a princípio, se eu tenho um objeto que satisfaz essa condição para um determinado ponto, isso aqui vai valer para qualquer outro ponto, né? Então, se isso aqui vale para qualquer ponto, é válido com relação a qualquer O, né? Significa que eu posso escolher um ponto no qual esse cálculo é mais fácil de ser feito, né? Isso vai ser uma coisa bastante útil quando a gente for realmente aplicar essas condições, né? Como eu falei, a gente vai poder escolher um ponto e, de preferência, a gente vai escolher um ponto em que o cálculo fique mais fácil de ser resolvido, né? Seja mais fácil da gente resolver essas condições, tá? Então esse é um ponto, um ponto bastante importante. Tá legal? Bom, e como eu falei, só para deixar aqui escrito, a gente, para ter, além de estar em equilíbrio, ser equilíbrio estático, devemos satisfazer inicialmente então tanto o P, o momento total, tem que ser zero, quanto o momento angular total do sistema também tem que ser zero, tá? Então isso é uma condição extra para ser estático, né? Mas, basicamente, como eu falei, se você vê que o sistema inicialmente está parado, significa que o P e L são zero, né? Bom, então vamos agora aplicar isso que a gente aprendeu em alguns exemplos, né? O primeiro exemplo é um exemplo bem simples, para a gente, é o exemplo da alavanca, né? Então aqui eu coloquei, enunciado bem compacto. A gente tem uma haste, como está aqui na figura, com um peso desprezível, e ela sustenta, aqui eu comi dois pesos, ela sustenta dois blocos, né? Conforme a figura abaixo, né? E aqui eu quero que essa situação esteja em equilíbrio, né? E eu quero saber qual é a razão desses dois pesos, né?
Então, deixa eu colocar, digamos, para todo esse sistema tá estático, né, basta essa haste aqui estar estática, né? Então a gente vai impor essa haste aqui que sofre ação de vários pesos e vários torques, a gente vai impor as condições de contorno em cima dessa haste. Deixa eu colocar a haste aqui do lado, para ter um pouquinho mais de espaço. Opa, deixa eu melhorar esse desenho aqui. Então, a gente tem essa aqui é a haste, né? Então, se eu tenho esse bloco aqui, tem peso P1, como ele está preso aqui nessa corda, essa força P, quer dizer, a corda sustenta o bloco e portanto, o bloco faz uma força nessa corda que é transmitida até a extremidade da haste, né, com esse valor P1. Da mesma maneira, o outro bloco ele está sustentado por essa corda, significa que esse bloco faz uma força na corda, P2, e a corda faz uma força na haste, P2 para baixo. Agora, por outro lado, essa haste aqui, ela está em contato com esse apoio, né? Esse apoio aqui evita da haste cair, né? Então esse apoio aqui faz uma força normal em cima da haste. Essa força é para cima, a força que o apoio faz na haste, né? Bom, essa distância aqui é o que ele chamou de D1, e daqui até a outra extremidade é o D2. Então, vocês veem que, digamos, todas as forças estão aqui nesse plano, o plano da tela, né? E como eu falei antes, para a gente calcular as condições de equilíbrio, mais em particular a condição que a soma dos torques é zero, eu posso fazer esse cálculo com relação a qualquer ponto. Em particular, é interessante a gente fazer com relação a um ponto no qual a gente simplifica as contas, né? E, em geral, o que a gente faz é o seguinte: a gente escolhe a origem coincidindo com uma das forças que a gente não conhece. Porque quando a gente faz isso, o que vai acontecer? Se a origem coincide com uma determinada força, o torque, nesse caso, vai ser zero, porque a distância da força até a origem é zero, consequentemente o torque é zero, né? E aí a gente elimina um termo desconhecido, porque a gente não conhece aquela força, então o torque daquela força também não é conhecido, né? Então aqui, a princípio, o que a gente não conhece é essa força normal, então eu vou colocar a minha origem coincidindo justamente com essa força, onde a força está aplicada, né? Então, a horizontal, como sempre, a direção X, a vertical eu vou chamar da direção Y, né? Eu tenho a direção Z saindo aqui do plano, eu não vou desenhar esse outro eixo para não complicar muito essa figura, né? Então, as condições de contorno, desculpa, de equilíbrio,
vão ficar escritas da seguinte maneira. Bom, primeiro, você vê que todas as forças estão nesse plano x, y. Os vetores que vão aqui da origem até cada uma das forças também estão nesse plano. Consequentemente, quer dizer, um vetor daqui da origem até o R2 está aqui, até o P2, e aí depois o outro vetor também está aqui. Então, se as forças e os vetores de posição estão todos nesse plano, os vetores torque têm que estar no plano perpendicular, ou seja, só tem um componente desses torques na direção Z. Então, basta eu ver os torques, basta eu analisar a soma das componentes dos torques na direção Z. Porque nas outras direções eu não tenho nenhum torque. Os vetores dos torques estão todos na direção Z, ou entrando ou saindo do plano. E, por outro lado, vocês veem que todas as forças aqui estão na vertical, que é a direção Y. Então, só tenho componentes das forças na direção Y. Então, basta analisar essa outra equação. Agora, então, vamos ver a segunda condição primeiro, que é a que é mais simples. Então, eu tenho a força normal no sentido positivo e o P1, P2 no sentido negativo. Então, aqui eu só pego uma condição da normal, que não é, digamos, isso aqui não é o que eu estava querendo. Eu quero uma relação entre esses dois pesos. Qual é a razão que esses dois pesos satisfazem? Então, vamos pegar essa condição a partir da outra, da condição que a soma dos torques é zero. Então, como eu falei, a gente já sabe que esses torques estão na direção Z, precisa só saber qual é o valor do módulo desses torques, e qual é o sentido, se está entrando ou saindo do plano, ou seja, no sentido positivo ou negativo. Para determinar se está saindo ou entrando do plano, tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é usar lá a regra da mão direita. Então, eu tenho aqui, esse aqui é o vetor R1, e esse outro aqui é o vetor que eu vou chamar de R2. Então, usando a regra da mão direita, bom, aqui está esse pontinho aqui, que seria a minha origem. Então, para a força P1, eu tenho o R1 aponta na direção para a esquerda, o P1 para baixo, e, portanto, pela regra da mão direita, o torque vai estar saindo do plano, que é o sentido positivo. Já para a força P2, o torque associado a ele, eu tenho o R indo no sentido para a direita, o P para baixo, e o torque vai estar entrando no plano, que é o sentido negativo. Uma outra maneira de determinar esses sinais é usando aquela convenção que a gente falou, que a gente usa, que se um torque faz um objeto girar no sentido anti-horário positivo e horário negativo. Então, você vê que para essa força aqui, se não tivesse a outra força do outro lado, essa força produz um torque. Acho que é intuitivo para vocês de que isso aqui ia fazer essa haste girar nesse sentido aqui que eu estou fazendo com o mouse, que é o sentido anti-horário. Então, o torque associado a P1 é positivo, e para essa outra força ele produz um torque no sentido horário, que é negativo. Então, eu pego os mesmos sinais que eu falei antes. Então, para P1, eu já sei que ele é um torque no sentido positivo, e o módulo vai ser o valor do P1
multiplicado pelo braço de alavanca. A gente vê aqui nesse desenho que o braço de alavanca nesse caso é esse D1, essa distância T1. Aqui vai ser P1, T1. E do outro lado, eu vou ter o módulo do P2 e o braço de alavanca é D2. Opa, desculpa. Então aqui eu vou ter, o sinal é negativo, e essa componente é P2, T2. E isso aqui vai ter que ser zero. Essa aqui é a condição de equilíbrio, né? Eu posso reescrever isso da seguinte maneira. Eu posso passar esse termo para o outro lado. Bom, fazer isso aqui, né? Vai ficar P2 sobre P1 igual a D1 sobre D2. Essa aqui é a razão entre esses dois pesos. Você vê que esses dois pesos são inversamente proporcionais a essas distâncias. Tá legal? Essa relação aqui eu poderia reescrever de outra maneira. Eu poderia passar o P1 para o lado de cá. E aí a gente tem o seguinte, então você vê que como essa distância D2 é maior que D1, significa que essa fração aqui vai ter que ser menor do que 1. Então esse D1 sobre D2, isso aqui, opa, então, isso aqui é menor do que 1, tá legal? Significa que esse peso P2, ele equilibra um peso muito maior do que ele, né? Então, imagina que, por exemplo, essa distância aqui, esse D2, 10 vezes maior do que isso aqui, do que o D1. Isso aqui não sei, isso aqui é 1 metro, isso aqui é 10 metros. Significa que, nesse caso que é particular, se esse peso P1 é 100, esse outro peso aqui é 10. Eu consigo equilibrar um peso de 100 quilos, de 100 newtons no caso, peso em newtons, né? Eu consigo equilibrar um peso de 100 newtons com outro peso de 10 newtons. De uma outra maneira, a gente podia pensar, ao invés de aqui ser um peso, eu podia ter uma pessoa aqui fazendo uma força para baixo. E aí essa pessoa, mais uma vez, aqui poderia estar, nesse exemplo que eu acabei de falar, aqui, esse peso aqui poderia ser 100 newtons, e por isso que eu acabei de falar, a pessoa aqui, ela bastaria fazer uma força de 10 newtons, 1/10, né, que ela conseguiria equilibrar essa força daqui, né. Então, isso aqui nada mais é do que o famoso princípio da alavanca, né? Tá legal? Bom, então isso aqui é o princípio da alavanca. Bom, vamos fazer agora um outro exemplo
que está lá na lista de exercício que eu vou colocar, que eu passei para vocês. Nesse exercício fala lá o seguinte, né, como está aqui no enunciado. Eu tenho uma haste de comprimento L e massa M. Né? Então, deixa eu já escrever. Então, a haste, ela tem comprimento L e massa M, minúsculo. Ela está apoiada por duas balanças nas extremidades e tem um bloco de massa M maiúsculo que está apoiado na haste e ele está a uma distância L sobre 4 da extremidade que está do lado esquerdo. E a pergunta é, o que vai estar marcando as duas balanças? Então, eu tenho o bloco com uma massa M maiúsculo. Então, nesse problema daqui, a gente pode, digamos, isso aqui vai estar parado se novamente a haste estiver parada. Então a gente vai impor as condições de equilíbrio em cima da haste. Né? Então, vamos colocar aqui embaixo para ficar um desenho melhor. Eu tenho aqui a haste. E quais são as forças que estão atuando nessa haste? Então, primeiro, ela está apoiada nessas duas balanças. Então, eu tenho aqui a normal, que eu vou chamar N1, do lado direito, e eu tenho a força normal N2, do lado esquerdo. Além disso, eu tenho, essa haste tem uma massa M minúsculo, e para o cálculo do torque, a gente viu que eu posso considerar como se todo esse peso tivesse concentrado no centro de massa, que é o centro da haste. Né? Então, eu tenho a força-peso atuando na haste, bem no meio dela, que vale a massa M minúsculo vezes a gravidade. E eu tenho esse bloco que está ali mais do lado esquerdo, né? E ele está apoiado em cima dessa haste e, digamos, esse bloco tem um peso e ele, como ele está digamos, apoiado por essa haste, ele faz uma força normal em cima da haste que tem exatamente o valor do peso do bloco. Então a haste sente aqui, devido ao bloco, uma força que é a massa do bloco vezes a gravidade. E eu tenho essa distância aqui, L sobre 4, e a distância daqui até o centro é L sobre 2. Ok? Bom, aqui... Bom, antes de mais nada, quando ele fala que ele quer calcular, quer saber o que está marcando na balança, então, o que a balança marca? Não sei se vocês viram essa discussão lá na Física 1, mas o que acontece é o seguinte, qual é a força que digamos, a balança marca a força que a haste faz na balança, em cada uma das balanças, né? E que força é essa que a haste faz na balança? Bom, então, a balança faz na haste, por exemplo, essa balança do lado esquerdo,
ela faz essa força N1. Então esse N1 é a força que a balança faz na haste. Então, pela lei da ação e reação, a força que a haste faz na balança tem exatamente o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Da mesma maneira, então, o que a balança do lado esquerdo vai estar marcando vai ser justamente esse N1, né? Porque, como eu falei, N1 é justamente a força que a haste faz sobre a balança do lado esquerdo, né? Já para o lado direito é a mesma coisa, né? Eu vou ter que a balança faz na haste uma força N2, e pela lei da ação-reação, a haste faz uma força na balança que também tem esse mesmo módulo, só com o sentido contrário, né? Então, no final, o que ele quer que a gente calcule é justamente esse N1 e esse N2. Tá legal? Agora, como eu já tinha falado antes, é conveniente, eu tenho que colocar o sistema de coordenada, é conveniente eu colocar a origem em cima de uma das forças que a gente não conhece. A gente não conhece nem o N1 nem o N2, né? Então, para eliminar um dos termos dos torques, eu vou colocar o meu sistema de coordenada dessa maneira. E o eixo Z saindo aqui, vamos colocar para cá. Ok? Então, a gente tem lá as condições que, primeiro, a soma dos torques é 0 e a soma das forças é 0. Vamos colocar direto a soma dos torques, né? Então, eu tenho todos as forças no plano YX e os vetores de posição também nesse plano, né? Portanto, os torques vão ter que estar perpendiculares a esse plano, ou seja, eu só tenho o componente do torque na direção ou Z positiva ou Z negativa e não tenho mais nenhuma, as outras componentes são zero, né? O vetor torque está todo no eixo Z, né? Então, basta eu calcular a condição de equilíbrio na direção dos torques na direção Z. E para as forças estão só no plano XY. E mais precisamente, eu só tenho o componente das forças na direção Y. Então, aqui eu só vou ter também, só tenho que calcular, só tenho que impor a condição de que as componentes das forças na direção Y são zero. Bom, para os torques, a gente vai ter, se eu estou com a minha origem aqui, a maneira, às vezes, mais fácil de a gente, como eu falei, eu tenho duas maneiras de ver isso, ou vendo se a força faz o objeto girar no sentido horário ou anti-horário, ou usar a regra da mão direita. E das duas maneiras, a que é mais simples é ver a questão se uma força tem a tendência de fazer o objeto girar no sentido horário ou anti-horário. Então eu vou usar só essa maneira de saber se o torque está no sentido positivo ou negativo, né? Então, primeiro para essa força aqui, você vê que essa força ela tem uma tendência de fazer isso aqui girar com relação a esse ponto, fazer essa haste girar nesse sentido, no sentido horário que é negativo. Então eu vou ter menos o módulo dessa força
e o braço de alavanca. O módulo dessa força é mg, M maiúsculo Z, e o braço de alavanca é só passar, como eu fiz aqui, a linha em cima da força e a distância dessa linha até onde está aqui, aquele ponto que eu chamo de O. A distância é L sobre 4. Depois, para essa outra força, vai ser tudo igual, né? Essa outra força vai fazer digamos, a haste teria a tendência de girar no sentido horário, que é o sentido negativo. Eu vou ter o módulo da força, que é mg, e eu passo uma linha em cima dessa força, e aí você vê que o braço de alavanca é a distância dessa linha até o ponto O, a distância é L sobre 2. Então, eu não falei, que acho que isso é óbvio, né? Eu tenho essa força aqui, a força N1. Qual é o torque dessa força? Então, como essa força, eu coloquei a minha origem justamente aqui em cima de onde está aplicada essa força, então o torque dessa força é zero. Então vocês veem que com essa escolha eu elimino um dos termos aqui, um dos termos que eu não conheço, porque eu não conheço essa força N1. Agora, para essa outra força aqui, né? Essa força aqui ela teria a tendência de fazer essa haste aqui girar no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. O módulo é N2, e o braço de alavanca, eu passando uma linha aqui, a distância dessa força até a origem é o comprimento da haste. Então essa é uma condição de equilíbrio. A outra condição de equilíbrio é a soma dessas forças, das componentes na direção y sendo zero, né? Então eu tenho N1 no sentido positivo, eu tenho N2 também no sentido positivo, e eu tenho essas duas forças peso no sentido negativo. As componentes na direção y são negativas, né? Ok? Então, esses são as duas equações, né? Vamos chamar isso aqui da equação 1 e da equação 2. Né? Então, da equação 1, você tira o seguinte, é só passar esses dois termos aqui para o... Bom, aqui eu já posso simplificar, eu tenho esse L em todos os termos que eu cancelo, e posso passar esses dois termos para o lado direito. Então, o N2 vai ser, colocando bom, deixa eu colocar em evidência, vai ficar M maiúsculo sobre 4 mais M minúsculo sobre 2. Ok? Depois, da segunda condição, eu já sei o N2, agora quero saber o N1. Né? Então, o N1 vai ser o quê? Bom, é só passar tudo isso aqui para o outro lado. Então, vai ficar, mais uma vez, M maiúsculo, M minúsculo, vezes a gravidade, menos esse N2 que passa para o outro lado. Né? Mas esse N2 é isso aqui. Né? Então, já posso substituir. Então, daqui a gente vai tirar o seguinte, o N1, então fazendo aqui a subtração, vai ficar 3/4 do M maiúsculo mais M minúsculo sobre 2 vezes a gravidade. Então, esses são os valores
do N1 e N2, que vão ser os valores que vão estar marcando naquelas duas balanças que ficam nas extremidades da haste. Ok? Bom, então vamos fazer agora outro exercício, que é o seguinte. Então vamos praticar bastante, esses exercícios são interessantes, que a gente, digamos, dá para praticar como calcular o torque, né? Então, nesse exercício fala que tem uma escada de pintor, como está aqui no desenho. A escada tem um comprimento L maiúsculo e a massa dela é M minúsculo. E ela está encostada na parede, né? A extremidade superior está encostada a uma distância H, né? Eu tenho esse H daqui, né? É a altura que está aqui, esse ponto de apoio. O centro de massa dessa escada é 1/3 do comprimento, a partir da parte inferior. E na escada tem um bombeiro, que tem uma massa M maiúsculo. Deixa eu até já escrevendo aqui. Então, esse bombeiro aqui tem uma massa M maiúsculo. E eu tenho aqui a escada, o centro de massa dela está aqui a L sobre 3. Né? Então, essa distância daqui é L sobre 3. Então, esse bombeiro sobe até o centro, até que o centro de massa dele esteja na metade da escada, né? Então, esse ponto onde ele está corresponde ao comprimento da metade da escada, né? Então, ele quer saber quais são as forças que são exercidas sobre as forças que são exercidas sobre a escada pela parede e pelo chão, né? E ele fala que não tem, onde é que está? Que não tem atrito na parte de cima, né? Só tem atrito, obviamente, aqui na parte de baixo, né? Então, esquematicamente, deixa eu colocar, que acho que é mais fácil fazer um desenho esquemático, né? Aqui, mais uma vez, para tudo isso aqui estar parado, basta eu ter essa escada aqui parada. Então, eu vou impor as condições de equilíbrio em cima dessa escada, né? Então, deixa eu colocar aqui esquematicamente a escada. E aí eu tenho, digamos, esse ponto aqui, ele está encostado na parede, né? Então eu tenho uma força, como ele está encostado na parede, sempre que eu tenho dois corpos em contato, eu tenho a força normal. Então eu vou ter uma força que a parede faz na escada, é uma força normal, que é normal a parede, então é uma força como eu desenhei aí. E na parte de baixo, eu vou ter tanto uma força devido ao contato da escada com o chão, e aí novamente uma força normal. No caso, essa força normal, como o chão é horizontal, a força normal é vertical. E além disso, digamos, essa escada vai ter teria a tendência de escorregar para a direita, né? Mas como tem atrito, essa força de atrito ela evita da escada escorregar, e a força de atrito é no sentido contrário, ela sempre
paralelo à superfície, quer dizer, tem que ser horizontal, e tem que ser no sentido para evitar que a escada escorregue, então ela é uma força nesse sentido. Tá legal? Então, a gente vai ter, isso aqui seria a força, vamos chamar isso aqui da força da parede. FP, tá? Aqui embaixo eu vou chamar de a força do som na direção Y, e essa outra aqui é a força que o som faz na escada, na horizontal, na direção X. Tá? Além disso, nessa escada eu tenho ela tem massa, consequentemente tem a força-peso atuando nela, que atua no centro de massa. Então eu tenho, digamos que o centro de massa esteja mais ou menos por aqui. Então eu tenho uma força-peso, e essa força-peso é a massa da escada, que é M maiúsculo vezes a gravidade. Então aqui vai ser M vezes a gravidade. Essa distância aqui é L sobre 3, né? E depois tem o bombeiro, que está exatamente aqui, o centro de massa dele está exatamente aqui no meio da escada. Aqui não está muito no meio, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui, que é o meio. Então, tem uma outra força, peso, porque está o bombeiro ali. Ele está apoiado na escada, então ele faz uma força na escada que é a massa dele vezes a gravidade. Então essas são todas as forças que atuam na escada. Agora, onde eu vou colocar a origem do meu sistema de coordenada? Bom, as forças que eu não conheço são essas duas forças aqui no som, e mais essa da parede. Como eu falei, a gente escolhe a origem de tal maneira a eliminar o máximo possível de torques. Como aqui, nesse ponto aqui, tem duas forças que eu não conheço, atuando exatamente nesse ponto, se eu colocar a origem aqui, já vai dar direto que o torque dessas duas forças vai ser zero, independente de quanto vale essas forças. Porque elas vão estar atuando justamente no ponto que eu vou definir como minha origem. Então eu vou colocar a origem exatamente aqui nesse pontinho aqui, onde a escada toca o chão. Então a gente vai ter o seguinte. Esse aqui é o eixo Y e o eixo X vai estar aqui. Ok? E o eixo Z vai estar saindo desse plano. Bom, ele falou que essa distância daqui era o que ele chamou de H. Ok? E ele, digamos, ele fala qual é o comprimento dessa escada. Então ele fala que o comprimento é L. Mas eu vou usar um outro comprimento aqui que vai ser auxiliar, depois eu traduzo para L. Então, digamos que eu vou chamar a distância, vou colocar daqui até onde está bom, ele já coloca isso lá, né? Essa distância aqui é que ele chama, está aqui, ó, ele chama de A.
Mas no final eu tenho, quer dizer, no enunciado ele não, ele usa o comprimento da escada Kelly, né? Então agora vamos calcular, usar as condições de equilíbrio. Então aqui eu tenho forças tanto na direção x quanto na direção y. Então para as forças a gente vai ter a condição delas, digamos, quando eu escrevo as condições de equilíbrio, lembra que aquela condição é vetorial, então eu tenho que impor isso para todas as componentes, né? Para componente x, para componente y, para componente z, né? Bom, aqui como não tem força na direção z, então não precisa impor na direção z. Mas a gente tem na direção x e na direção y. E os torques aqui, eu tenho torque só na direção z. Então essas são as condições que a gente tem. Então a soma das componentes das forças na direção x. Então a x é horizontal, eu tenho somente a força Fp tem componente nessa direção no sentido positivo, e a componente, a força Fcx tem componente na direção x no sentido negativo. Então essa primeira condição implica Fp menos Fcx, isso tem que ser zero, né? Essas são as componentes, a soma das componentes das forças na direção x. Agora, a soma das componentes das forças na direção y. Então, você vê, essa força aqui não tem nada na direção y, não tem componente na direção y, então ela não contribui para aquela equação. Essa aqui também não, então ela não contribui para aquela equação. Só essas outras três têm componentes na direção y. Essa aqui está no sentido positivo, essas outras aqui estão no sentido negativo, né? Então a gente vai ter Fcy menos m maiúsculo gravidade menos m minúsculo gravidade igual a zero, né? E agora, finalmente, a terceira condição, a soma dos torques sendo zero, né? Então, eu tenho que ver, esses torques estão na direção z, eu tenho que só ver o sentido e o módulo, né? Bom, como eu falei, essas duas forças aqui, o torque é zero, porque eles estão justamente, esse ponto aqui, esse ponto é a minha origem, né? Então agora a gente vai calcular para as outras forças. Então, como sempre, a gente vai ter essa força aqui, só essa força, se não existissem as outras, ela teria a tendência de fazer isso aqui girar no sentido anti-horário com relação a esse ponto, né? Então ela produz um torque positivo. Essa força aqui também, ela teria a tendência de fazer isso aqui girar no sentido anti-horário. Bom, qual é o módulo do torque produzido por isso aqui? Vai ter que ser o valor da força, que é mg. Bom, como eu falei, isso não é positivo, né? E o braço alavanca, né? Então, o braço alavanca, então, deixa eu fechar aqui esse triângulo. Eu tenho, bom, esse triângulo aqui, essa reta aqui não ficou muito reta, mas... então, eu tenho esse triângulo aqui grandão, né? Esse triângulo aqui bem grande. Então, nesse triângulo aqui bem grande, esse lado aqui
tem um comprimento A, e essa hipotenusa aqui tem um comprimento que é o comprimento da escada, que é L. Então aqui vale A, aqui vale L. Aí eu posso pensar esse outro triângulo aqui menor. Você vê que esse triângulo menor aqui, ele é semelhante ao triângulo grande. Então, se esse comprimento aqui, que ele fala no enunciado, isso aqui corresponde a 1/3 do comprimento total da escada, então, se isso aqui é 1/3 de todo esse comprimento aqui desse triângulo, esse comprimento aqui é 1/3 de todo esse comprimento que é A. E, então, esse comprimento aqui é o quê? Então, eu passo a linha aqui em cima dessa força, e o braço de alavanca dessa força mg é justamente isso aqui, que é, como eu falei, 1/3 desse comprimento. Agora, o torque para essa outra força aqui vai ser o quê? A gente já falou que isso aqui produz um torque no sentido anti-horário, que é positivo. O módulo da força é a massa maiúscula vezes a gravidade. E o braço de alavanca. Então, o braço de alavanca, eu passo uma linha aqui, em cima dessa força. O braço de alavanca vai ser isso aqui. Agora, mais uma vez, ver esse triângulo daqui, ele é semelhante àquele triângulo maior. Agora, se essa distância aqui é metade do comprimento total da escada, esse comprimento aqui vai ter que ser metade desse comprimento aqui total A. Então, o braço de alavanca é A sobre 2. E, finalmente, a última força que falta a gente analisar é essa força FP. Essa força aqui, se não tivesse mais nada, ela, com relação a esse ponto aqui, ela faria essa escada girar no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, eu tenho o sinal de menos. O módulo da força é FP. E o braço de alavanca? Então, quanto vale o braço de alavanca nesse caso? O que vocês acham? Qual é o valor do braço de alavanca dessa força FP com relação a esse ponto? Hein? Bom, eu acho que algumas pessoas vão falar que é A, mas não é A. Então, braço de alavanca, você sempre tem que desenhar. Então, braço de alavanca, você desenha a reta que passa exatamente em cima dessa força, e o braço de alavanca dessa força é a distância desse ponto até essa reta. E você vê a distância desse ponto até essa reta é H. Então, H que é o braço de alavanca dessa força. E, bom, a soma de todos esses torques tem que ser 0. Todo mundo concorda? O braço de alavanca, você vê a distância desse ponto O até a reta, e é isso aqui, H. Bom, então, daqui eu já tiro, da primeira equação, eu tiro uma relação entre o FP e o FCX. Essa relação que a gente tira. Da segunda equação, vamos escrever aqui embaixo, então, o FCY vai ser, bom, é isso aqui que a gente pega da segunda equação. E da terceira equação, é só passar esse termo aqui para o lado direito, a gente vai ter o seguinte, o FP, e dividir por H, vai ser
M minúsculo sobre 3 mais M maiúsculo sobre 2. Eu posso colocar em evidência, nos dois termos eu tenho aqui a gravidade e nos dois termos eu tenho esse A. Então, boto em evidência a gravidade e o A. E eu tinha falado que o FCx é igual ao FP. Então, já posso usar essa relação. Agora, no enunciado, ele não fala o que é esse A. Esse A está no desenho, mas no enunciado ele quer a resposta em termos do comprimento L da escada e daquela distância que ele chamou de H. Então eu tenho que reescrever tudo, eu tenho que sumir com esse A. Então a gente pode fazer isso levando em conta que eu tenho aqui esse triângulo retângulo e usa o teorema de Pitágoras. A gente vai ter que L quadrado vai ter que ser H quadrado mais A quadrado. Então eu tenho que L quadrado é H quadrado mais A quadrado. Então daqui eu posso eliminar o A, é só passar o H quadrado para o outro lado. Então o A vai ser L quadrado menos H quadrado, raiz quadrada, e eu posso substituir naquelas equações. Então, deixa eu passar isso aqui para o outro lado, só para ficar mais fácil de escrever. Então, isso aqui é o FCx. Então, essa relação daqui, substituindo essa expressão que eu acabei de pegar, vai ficar, só colocar no lugar do A, eu coloco essa raiz quadrada. Então, vai ficar, vamos colocar assim, G, raiz quadrada de L quadrado, menos H ao quadrado, que multiplica esse parênteses, M sobre 3 mais M maiúsculo sobre 2. Ok? Então, esses são os valores que ele pediu para essas forças. Bom, e finalmente mais um exercício para a gente treinar bastante. Então, esse exercício fala lá o seguinte. Bom, tem essa figura, eu tenho esse bloco aqui com uma massa, ele tem uma massa M maiúsculo, ele está suspenso, isso aqui é uma corda, e eu tenho uma haste uniforme, essa aqui, com uma massa M minúsculo, e a corda é desprezível. Determine o valor da tensão desse cabo daqui, e o valor dessas forças FV e FH. Então, deixa eu colocar aqui esquematicamente. Então, essa é a haste. Então, na haste, ele fala que aqui nessa dobradiça ele sente essas duas forças. Além disso, a haste ela está presa por aquele cabo ali em cima, então eu tenho uma força aqui. E eu tenho uma outra força do que ele está sustentando aquele bloco. Então, eu tenho uma outra força aqui nesse sentido.
E é claro que a haste ela tem uma massa m minúsculo e, consequentemente, ela sofre a ação da força peso que atua no centro dela. Então aqui está a outra força. Então essa força aqui é m minúsculo vezes a gravidade. Aqui é o que ele chamou do FH, aqui é o FV. Essa aqui eu vou ter a força do cabo, que é o que ele quer que a gente determine, é uma das forças que ele quer que a gente determine. E aqui, essa força, digamos, eu tenho esse bloco que tem uma massa M maiúsculo, ele sofre força-peso para baixo. Como consequência, como ele está preso na corda, ele puxa a corda com esse valor de força, que é mg, e aí a corda puxa a haste para baixo também com esse valor, que é M maiúsculo G. Então essas são todas as forças que atuam na haste, né? Então vamos aplicar as condições de equilíbrio em cima dessa haste, né? Bom, mais uma vez, onde a gente vai colocar a origem, o que a gente não sabe, as forças que a gente não conhece são essas duas forças aqui e mais a força de tensão. São essas três forças que a gente não conhece. Então, para eliminar o máximo possível, eu poderia colocar em dois lugares a minha origem, ou aqui em cima ou aqui, né, que são os lugares onde tem força que a gente não conhece. Se eu coloco aqui nesse ponto de baixo, eu elimino dois torques de uma vez só, né, dois torques que eu não conheço, né. Então, enquanto que aqui eu só elimino um que eu não conheço. Então é mais conveniente colocar aqui embaixo, né. Então eu vou colocar o meu sistema de coordenada dessa maneira. Ok? Então, isso aqui é o x, isso aqui é o y. Né? E o z, ele sai do plano, perpendicular ao plano. Né? Bom, mais uma vez, todas as forças estão nesse plano, então os torques vão ter que estar na direção, na direção perpendicular ao plano. Então, para os torques eu só tenho que analisar a condição na direção z, porque só tenho componente de torque nessa direção. E para as forças tem componente de força tanto na direção x quanto y. Então eu tenho que analisar as condições das componentes das forças na direção x, a soma delas tem que ser zero, a soma das componentes das forças na direção y tem que ser zero. Ok? Bom, da condição lá dos torques, a gente tira o seguinte. Então, bom, como eu já falei, o torque dessas forças aqui é zero por construção. Né? Eu tenho, como está aqui no desenho, toda essa distância daqui é b. Né? Eu vou desenhar assim, né? Então, essa distância toda daqui, isso aqui é b. E toda essa distância daqui, tudo isso é A. Então, o torque dessa força-peso, essa força-peso aqui teria a tendência de fazer isso aqui girar no sentido horário, negativo. E o módulo desse torque vai ser o módulo da força, mg, vezes o braço de alavanca. Então, eu passo aqui essa reta, o braço de alavanca vai ser a distância aqui desse ponto, aqui que seria a minha origem, né? Desse ponto até essa reta. Né? Então, se tudo isso aqui é b,
isso aqui é b sobre 2, né? Porque isso tudo aqui é o comprimento da haste e aqui é metade. Né? Então essa distância aqui tem que ser metade também, tem que ser b sobre 2, o braço de alavanca. Para essa outra força faria isso aqui girar no sentido horário, que é o sentido negativo. O módulo da força é mg. O braço de alavanca é só passar uma linha aqui em cima e você vê que o braço de alavanca é B. Né? É todo esse comprimento daqui B. Aí depois para esse torque. Né? Então, para aquele torque, se só tivesse esse torque iria fazer isso aqui girar no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. O módulo da força é T, e o braço de alavanca é só passar uma linha aqui em cima, e você vê que o braço de alavanca é essa distância daqui até o ponto O, que é A. Bom, a soma de tudo isso aqui é zero. Né? Essa é a condição da soma dos torques sendo zero. As forças na direção X. Então, as forças na direção X, eu tenho essa força, as únicas forças que têm componentes na direção X é esse FH e o T. Né? O FH sentido positivo, o T tem componente no sentido negativo. Né? A componente é negativa. Né? Então, eu vou ter FH menos T igual a zero. E as forças que têm componentes na direção Y, então eu tenho esse FV, componente positiva, e essas outras duas forças têm componentes no sentido negativo. Bom, então isso são as equações que correspondem às condições de equilíbrio. Agora, a primeira coisa que ele quer é encontrar o valor do T. Né? Então, o T a gente encontra direto a partir da primeira equação. Né? Então, da equação 1, a gente tira o seguinte. É só passar esses dois termos aqui para o lado direito e passar o A dividindo. Né? Então, eu vou ter que o T vai ser... bom, já vou colocar o B em evidência. A gravidade eu coloco em evidência sobre A. M sobre 2 mais M maiúsculo. Ok? Então, esse aqui é o valor da tensão que ele pedia no item A. Aí depois ele pede o valor dessas outras, o módulo dessas duas forças, né, o FH e o FV. Então, dessa equação daqui, é só passar esse T para o outro lado, você vê que o FH é exatamente igual ao FT. Desculpa, é igual à tensão. Então, já vou colocar aqui direto. Vou apagar aqui e já colocar aqui direto que isso aqui é justamente igual ao FH que ele queria que a gente calculasse. E o FV, é só passar esses termos para o outro lado e pronto. Ok? Então, digamos, a princípio, olhando, se você olha para esse desenho aqui, parece que é uma coisa complicada, né? Mas se você faz a coisa passo a passo, de maneira sistemática, você vê que não é complicado. Né? E aqui, então, a gente fez vários exemplos, analisando diferentes sistemas, né, trabalhando com torque, e bom, acho que isso deu um bom treino para vocês aprenderem como
determinar essas condições de contorno e como calcular o torque em geral em diferentes sistemas, né? Bom, então, com isso aqui eu acabo a matéria da primeira prova, né? A primeira prova, a matéria dela vai até aqui. Eu ainda vou fazer mais uma aula de exercício, mas com isso aqui a gente termina a matéria da primeira prova. Ok? Ok, então eu vou ficar por aqui.